Fala, vida boa, tudo tranquilo? Se você gosta de tecnologia, você está aqui no canal certo. Imagine você em casa, agora que está bastante comum, usual a gente ter automação, né, na nossa casa. Então você comanda a luz, abre a porta, tem biometria na porta. Então, toda casa automatizada, comando por voz. Do celular você consegue comandar a sua casa. Isso está bem comum hoje em dia, né? E quando você imaginou agora, você tá na sua casa, daqui a pouco a luz apaga do nada, aí você fica preso dentro de casa, não consegue sair, o que foi que aconteceu, vai procurar descobrir. Isso é um problema de cibersegurança. Imagine você ser invadido na sua casa, fazer com que você não tenha, você imaginava que estava no conforto da sua casa e quando for descobrir, não é bem assim. Agora isso na indústria, qual é o impacto que você ocasiona quando você tem um ataque cibernético, né, de fora para dentro da indústria ou internamente mesmo dentro da própria indústria? Quais são os impactos que isso pode acontecer? Que tipo de prejuízo isso pode trazer? Isso é bastante impactante e é o tema do nosso podcast de hoje. Joia? Bom, eu sou César Feijó e esse é a Automação com Vinho. Aqui a gente fala de tecnologia sempre num bate-papo leve, descontraído, regado a um bom vinho. Você não precisa ser um especialista em automação para estar acompanhando o podcast. Aqui a gente tenta traduzir aquela sopinha de letrinha que você está acostumado a ver por aí. A gente tenta traduzir aqui para poder ficar um bate-papo bastante tranquilo para você poder acompanhar. Joia? Bom, eu sou professor e integrador de sistemas há mais de 25 anos e a ideia é extrair do nosso convidado aqui aqueles perrengues que ele já passou no dia a dia, aquelas noites não dormidas que ele passou porque a fábrica parou, porque um servidor saiu do ar, ou a rede parou. Então vamos extrair o que foi que aconteceu, esses perrengues dessa turma muito boa hoje aqui no canal. Bom, fazer uma pausa aqui e vou falar de um parceiro do canal que é a Enquali. Fazer uma pausa rapidinho aqui nesse podcast. Você acha que conhece a sua planta, né? Que domina tudo o que está acontecendo. Eu lhe garanto que a gente acha que conhece o que está acontecendo na planta. Vou te apresentar uma ferramenta para você fazer coleta de dados, você vai poder historiar e aí começar a visualizar e analisar, gerar indicadores do seu processo. Uma ferramenta que automatiza muito isso. Um modelador de dados que vai pegar, por exemplo, malhas de controle P&D. Os caras conseguiram pegar algumas malhas de controle que o pessoal achava que estava operando perfeito, sintonizado direitinho. Aí quando foi ver, pô, tá ficando no manual, ou então tá saturando direto, a minha válvula tá ficando aberta o tempo todo. E aí eu tô gastando energia. Os caras conseguiram numa fábrica de laticínios economizar R$500 mil no primeiro ano só com a parte de energia, descobrindo diversos pontos onde estava se perdendo sem nem saber. E aí essa ferramenta conseguiu, num custo bem acessível, tá? Inclusive, conseguiu coletar essas informações e fazer análise bastante interessante. Quer conhecer a ferramenta? Acesse enquali.com, vai lá embaixo, no final você tem entrar em contato, né? Conversa com o Maurício. Maurício, César lá do Automação com Vinho, falou comigo que você tem um modelador de dados bastante interessante para fazer essa coleta e armazenamento. E aí ele vai agendar com você um workshop. Todo mês ele tem um workshop com a galera do Brasil, em português, tá? Um workshop ao vivo com a galera do Brasil. Você vai poder, eu garanto que você vai poder, na prática, você está lá na sua empresa, você terminou o workshop, você já vai começar a armazenar informações da sua planta e vai gerar indicadores e descobrir coisas que você nem imaginava que estava acontecendo no seu processo. Joia? Segue o vídeo. Hoje é bem especial esse podcast, hein, gente? Hoje, para essa mesa não redonda, que a gente está participando aqui, né? Sobre cibersegurança OT, eu tenho a honra de receber 3 profissionais que vivem o tema no dia a dia. Isso aí você pode ter certeza. A turma aqui é boa. E com a autoridade de quem está na linha de frente dessa guerra digital. Vamos começar com a Emanuela Paranhos Lima. Manu, obrigado pela presença. Ela é engenheira de automação com atuação na Braskem. Como Automation Cybersecurity Engineer, ela traz a visão da indústria de processos em grande escala, né? E com foco na proteção de sistemas críticos e na implementação de boas práticas de segurança em ambientes industriais. Valeu, Manu. Obrigada, gente. E Yodi Reis, especialista em cibersegurança na Celen, com a trajetória sólida em infraestrutura de redes e atua com foco em ambientes OT e IT, sendo responsável por estratégias de defesa cibernética em sistemas industriais e de alta complexidade. Yodi, obrigado pela sua presença. Rui, você já conhece, já esteve por aqui. Muito fera, um verdadeiro mestre na área, consultor em diversos projetos na área de automação e segurança, professor na UFBA, traz experiência de quem pesquisa, projeta e implementa soluções seguras em tempo real para ambientes críticos há décadas.
Gente, obrigado. Pra gente começar esse bate-papo aqui, né? Manu, vamos começar contigo aqui, né? O que a gente precisa para promover essa cultura de segurança dentro da empresa, né? Isso, acho que é importante a gente destacar aqui, primeiramente, essa diferenciação entre o ambiente de TI e o ambiente de OT, né? Onde a gente tem essa diferenciação quando a TI ela foca muito em confidencialidade de dados, né? Naquela matriz CIA, né? A tríade CIA, a operação, a TO, a automação, TA também tem esse nome também que a gente encontra na literatura, foca muito em disponibilidade. Então, a gente precisa garantir que os sistemas industriais eles sigam sempre contínuos, não pode haver uma parada. Então, imagine se a gente descobre ali uma máquina trafegando uma rede maliciosa e, de repente, desconecta ela porque tem aquela ameaça, a gente não tem certeza ainda. A gente pode estar ali interrompendo um processo que pode vir a gerar um dano à segurança de processo da empresa. Você para a fábrica? Não pode parar. Exatamente. Essa é a diferença entre o engenheiro de OT e de IT, em cibersegurança, né? Primeiramente. Eu acho que essa abordagem que é levada aí adiante para a infraestrutura crítica, né? Como já dito por Emanuela, a gente precisa levar esse tipo de cultura para mostrar a diferenciação de que existem prioridades diferentes em cada local. Porque se tudo for de uma diretoria, imagine que tudo seja da diretoria de TI. A diretoria de TI não é o melhor cenário que isso aconteça, mas imagine a diretoria de TI dizendo que todos os sistemas de automação precisam ser atualizados. Sim. Mas, assim, em muitas empresas, toda aquela rede de TA, né, do que você comentou, ela não está, muitas vezes, vindo para o setor de TI, porque é muito mais estruturado, muito mais antigo, já tem os procedimentos prontos, padrão, dentro das fábricas. Então, quem está acabando gerenciando isso não é a TI? Então, aí que está o detalhe. Acaba tendo aquela briga, vamos dizer, uma briga política de atribuições, né? Então, é sempre interessante desenhar uma matriz RACI para dizer quem é responsável por aquele processo. Quem é que é o responsável realmente por aquele processo específico? Quem é o dono do processo? Quem precisa ser consultado? Isso. Quem é que precisa ser informado? Quando a gente coloca isso para o ambiente de automação, a TI acaba tendo menos protagonismo, vamos dizer assim, no ambiente. E isso acaba fazendo com que eles possam se sentir um pouco incomodados com isso realmente, né? De saber que aquele ativo também poderia servir a TI, mas está no ambiente de automação e não pertence à diretoria de TI. Exato. Isso acontece quando a empresa ela tem essa estrutura separada, né, segregada. Mas tem empresas que ainda o time de TI coordena tudo. Então, eu sou sempre a favor da divisão. TI cuida da rede deles e a OT cuida da nossa rede. Vou fazer uma parte aqui, porque essa discussão ela é histórica. Sim. Né? Ela é histórica. E eu vi a evolução disso, né, como mais velho aqui da turma, isso acontecer de maneira diferente ao longo do tempo, né? Então, a gente pode até pensar assim, na década de 90, né, os sistemas eram bem separados. Isso aqui é TI, isso aqui é TA, né? Sim. Aqui, TI, tudo bem, a responsabilidade é sua. Agora aqui você não se meta. E era sério, o negócio era muito sério. E isso é interessante falar porque, numa discussão recente na academia, o pessoal sempre falando de pirâmide da automação, a pirâmide da automação ela é clássica, bem representativa lá atrás. Lá atrás. Sim. Quando esse terreno de TI e de
TA, né? Então, tecnologia da informação e tecnologia da automação, voltando rapidamente, pequeno parênteses, lá fora é OT, Operational Technology, mas pra gente aqui é muito mais fácil falar TA. Mas naquela época, como era bem separado, a pirâmide para a automação era muito clássica, porque era uma comunicação mais vertical. Hoje em dia, esse conceito, né, de pirâmide, ele já se esvaiu. Por quê? Porque já não tem mais tanta diferenciação. Você tem hoje uma integração de TI e de TA, está bem integrado, e é justamente por conta dessa integração, olha que interessante, olha que coisa, é justamente por conta disso que você tem um terreno lindo e maravilhoso para os cyberataques. Isso é fantástico de ser, pensa nisso, ó. Justamente por conta disso. Então aí entra a matriz RACE, que o Odd falou. Eu tenho que saber onde que eu vou entrar e aonde que você tem responsabilidade, porque senão bagunça. Perfeito, Rui. Eu acho que... Vamos só brindar aqui? Vamos brindar aqui pra gente começar. Saúde. Saúde. Perfeito, Rui. Eu acho que hoje a gente está vendo tanta integração IT-OT que tem alguns momentos que a gente nem sabe mais a diferença. Né? Exatamente. E aí a briga do protagonismo aumenta. Né? A briga do protagonismo aumenta e você precisa de cada vez mais de dados para transformar em informação para fazer as tomadas de decisão. Antigamente a gente tinha as HMIs, né? As interfaces homem-máquina, que ficava naquele processo ali específico, que não se conectava, que a pessoa, o operador, tinha que ir até essa estação para poder fazer alguma coisa, alguma mudança de um set point, alguma coisa do tipo no ambiente lá de automação. E agora eu preciso mandar esses dados diretamente para o SDCD, que ele tem que mandar para um servidor OPC, que ele tem que subir esse dado para um outro servidor, um historiador e assim por diante, e mandar para um E outras ERP. vezes um sensor diretamente para a nuvem, né? Com IoT. Exatamente. E aí a gente já pula todas as camadas da esse é o grande pirâmide. exemplo. Que a pirâmide agora virou Esse é o grande exemplo. uma Babilônia. Eu já dei muita aula falando da pirâmide, mas agora hoje em dia o cara que tá lá na base da pirâmide, né, no chão de fábrica, Direto tá falando à nuvem. Exatamente. direto à nuvem. E a segurança? E como é que você permite que esse software... Como é que você permite... Vamos para tu aqui, Rui. Como é que você permite que esse software, né, que esse device que está ali no chão de fábrica, acesse a internet? Pois é. Pois Aí que entram os requisitos, né? Não vou dizer que são obrigatórios, mas são desejáveis como solução possível para que você evite o acesso externo à sua redezinha de controle que está lá embaixo, né? Então aí vão existir, você tipicamente vai encontrar arquiteturas, né, com firewall único, ou firewall separados, rede de controle, rede corporativa com outro, vai encontrar soluções com a zona desmilitarizada, né? Então tem possíveis soluções que você tem que adotar e configurar corretamente o firewall, porque também isso é outro problema. É outro problema. Não adianta ter a tecnologia, não está adianta bem ter implantada, e não né? E isso é muito comum. Sim. É muito comum. Aí eu tenho, mas você não configura corretamente. Olha o Acontece problema. nas melhores famílias, a pessoa usar, não mudar nem a senha que vem padrão Pois do é. fabricante, que já é um risco, né? Impressionante. É outra. Então, o Rui Quem comentou nunca viu isso, né? uma coisa bastante interessante que é o Edge Compute, né? Que está ali na borda, entre uma rede e outra. O que você espera? Vamos para a sua prática lá, né, Manu? Sim. Quando um fornecedor vem te dá uma solução que vai integrar, e o que você espera que o hardware dele, que o equipamento dele tenha nessa borda aí, né? O que normalmente é solicitado? A gente tem
uma série de requisitos, inclusive a gente tem um time que é de arquitetura, justamente focado nessas arquiteturas mais comuns, com IoT. Então, nós já temos uma arquitetura já pronta, que a gente pede que esse fornecedor ele venha com essas informações, né? Questão de criptografia, né? Da ponta, quando possível. Dependendo do device, a gente consegue colocar uma imagem nossa, onde a gente coloca ali também whitelists, algum tipo de firewalls também nessa ponta, para poder filtrar esse tráfego que está chegando ali externo. Então, a gente tem essa série de requisitos que são incluídos, imputados ali para esses fornecedores externos, né? Uhum. E o que é uma boa prática para você de segurança? Olha, acho que uma boa prática de segurança para a área de OT, eu acho que começa com esse pensamento de cultura de cyber já desde a pessoa, né? Quando você começa a treinar o operador da forma como ele deve agir e como é que ele deve se comportar em determinadas situações e que possa existir algum tipo de disrupção, eu acho que começa daí. Eu acho que um ponto interessante que pode ser usado até em exercícios aí de cibersegurança, eu até citei isso em algumas palestras que eu já participei, em mesas redondas e tudo mais. O pessoal fala muito do pendrive que você encontra no chão. Você encontra o pendrive no chão com o nome fotos. E coloca no computador. Coloca no computador da empresa. Pior, você pode colocar, o cara pode colocar esse pendrive no computador numa estação de operação. Sim. Numa estação de engenharia. Se for um operador, ele pode colocar onde ele está próximo ali, né? Se eu não tiver nenhum tipo de controle para fazer esse tipo de bloqueio de acesso na estação de operação, na estação de engenharia, ou fazer verificação de dados no computador da rede corporativa da empresa, eu posso disparar Mas aí a turma vem aquela mensagem certa, né? O pessoal da TI é muito chato, porque eu não posso botar um pendrive, porque eu não posso acessar tal site, e aí como é que você lida Mas com é por isso que a questão da conscientização é importante, como o Iodi comentou. Quando a gente só bloqueia e não explica por quê, somos chatos, né? E lá vem esse pessoal da cibersegurança. Mas quando a gente traz exemplos reais de casos que aconteceram por ataques via pendrive, então já muda a cabeça do operador. Ele já entende que aquilo ali é próximo da realidade dele, né? Trazendo casos como o Stuxnet, o Black Energy da Ucrânia. Então a gente traz esses exemplos reais que aí aproxima para eles, né, do porquê não usar. Não é só porque a gente não quer, né? Porque realmente... Isso que está sendo falado, né, do ser chato, né? Você chega lá, vai colocar, está desabilitada a porta USB. Tem que estar mesmo, pô. Tem que estar. Tem que estar. Mas isso é o quê? É a demonstração inequívoca de que todo processo, né, de implantação de uma cibersegurança numa organização passa por uma definição de política de cibersegurança, de gerenciamento de cibersegurança. E quando a gente fala em cultura, né, os processos de aculturamento, de amadurecimento da organização em torno da cibersegurança é o mesmo processo que lá atrás também foi necessário e continua sendo para a segurança. Isso. A segurança de processo, que a gente já conversou aqui. É a mesma coisa. Só que a cibersegurança chega ao ponto, né, eu já ouvi falar isso, inclusive na academia, já me perguntaram, para que eu vou explicar cibersegurança para o engenheiro químico? Então, a cibersegurança ainda está um pouco mais distante do que a segurança de processo, que continua distante de uma boa parte das organizações, né? Esse processo de amadurecimento, ele tem
uma curva, né? E essa curva, ela não é numa unidade de tempo de dias, meses, não. É de anos, É cultura, décadas. né? É cultura, é tá? cultural, né? Então, a política de segurança é que vai justamente definir como precisa ser implantada, quais são as ações que vão precisar ser feitas, o processo do aculturamento, o treinamento, né, de todos, porque todos são, ao mesmo tempo, responsáveis por esse processo. É não achar que é chato colocar o pendrive, né, porque eu não consigo colocar porque está desabilitado. É não achar que saber é necessário. E hoje, o Rui foi no nosso calo aqui, que é o lado, normalmente o lado mais fraco, né, da cibersegurança, que é o lado humano, né? Então, das pessoas que estão trabalhando, ele podia começar mais devagar, mas ele foi logo no ponto mais crítico. Né? Proposital. Como é que você lida com as pessoas, né? Porque, assim, deve vir chamado o tempo todo, porque eu preciso do site e tal, porque eu preciso de um pendrive, porque eu preciso disso, daquilo, daquele outro, eu preciso que tal sistema acesse um outro, né? Como é que você lida com isso no dia a dia lá dentro da empresa? Tem atribuições que são divididas entre a cibersegurança corporativa e a cibersegurança industrial. Para a cibersegurança corporativa, a gente fala muito desses tipos de acessos para determinados tipos de sites. Agora, a gente nunca vai pensar em acessar determinado tipo de site numa estação de operação, numa estação de engenharia, não é o caso. Mas aí o operador, o engenheiro, ele pode precisar de um acesso de pendrive para poder fazer um download, um upload de algum arquivo de projeto, ou alguma coisa backup, do tipo. Né? Fazer um backup, manual, alguma coisa do tipo. E por padrão, né, vamos dizer que ele não vai conseguir fazer aquele processo de colocar o pendrive para poder efetivar o que ele tá pedindo mesmo. Né? Então ele vai... isso é normal. Isso é normal. Ele vai ter que abrir uma requisição, ele vai ter que aguardar o atendimento ser realizado, porque por padrão, né, se a gente pensar em cibersegurança da forma como ela tem de ser em defesa por camadas, a camada mais próxima, que é a camada humana, né, a que você consegue colocar fisicamente algo no computador, ela é muito sensível. Então você tem que pensar muito nesse tipo de camada. Né? Tem produtos de mercado interessantíssimos, que você faz a validação do pendrive, Sim. né, naquele dispositivo ali, né, como se fosse uma espécie de um tokenzinho, alguma coisa, né, uma telinha que está aqui numa parede. Você coloca o seu pendrive e aí ele vai fazer uma varredura no seu pendrive como se fosse um antivírus, uma máquina de antivírus mesmo. Se ele validar que aquele pendrive tá funcional, né, sem nenhum tipo de vírus, sem nenhum tipo de arquivo malicioso, você vai poder colocar aquele pendrive numa estação de engenharia que está vinculada àquele cara que está conectado, aquele totem ali que validou o seu dispositivo. Né? Então, essa camada física, né, acaba sendo, vamos dizer, a mais chata, mas é a mais interessante porque você começa a colocar determinados tipos de soluções para começar desde do básico mesmo, né, da defesa em camadas, do mais básico, e pensando em outras camadas de defesa também. E aí observe que você traz aí um exemplo de um item tecnológico que você teve que implantar, essa ferramenta de validação desse pendrive, mas você também precisa trabalhar com a conscientização daquele operador, que ele precisa passar por esse processo. Né? E você entender que a cibersegurança não é você, não sou eu. Ele faz parte do time. Todos os integrantes são responsáveis pela cibersegurança da empresa. Porque à medida que ele erra ali um processo e não passa o pendrive por essa verificação inicial, injeta algo na rede, ele contamina toda a rede. Então, cada um tem que se conscientizar dessa importância do ser
seguro, né? Do agir de forma segura. Mas assim, eu entendo essa questão que você está colocando, mas, por exemplo, hoje em dia, a programação, do jeito que a gente está acostumado, o pessoal da TI era muito mais usual, né? Várias linguagens de programação, onde você baixava na internet módulos complementares ou bibliotecas para o seu sistema operar e assim por diante. Só que o pessoal da OT hoje em dia também tem muita programação envolvida nisso. Então já está muito conectado na internet. Então você precisa baixar o tempo todo, tem algum software que ele está utilizando, né? Ele vai lá buscar alguma atualização, algum componente novo que ele precisa na internet. E como é que você não amarra o processo? Ou seja, deixa com que ele trabalhe, permita com que ele trabalhe, mas, né? Como é que essa balança funciona? A balança aí. Manda aí, Rui. Como é que você equilibra essa balança aí? Bom, vamos lá. Ele tem que trabalhar. Não tem jeito. Né? Então, nesse caso, devem existir limites, né? Limites práticos, né? É por isso que as arquiteturas em camadas, como a gente está falando aqui, elas têm esse objetivo de estabelecer, e aí a gente pode até entrar um pouco vamos dizer, nos requisitos que vêm da IEC 62443, quando estabelece, né, o conceito de zonas e conduítes, né? Zonas e conduítes, que vai determinar, por exemplo, um exemplo, né, que corporativamente eu consigo fazer a leitura lá do sensor, né, lá da minha máquina lá em cima, né, mas eu não consigo lá corporativamente escrever lá no meu sistema. Isso é muito importante. Essa definição dos caminhos, né, os conduítes, ou seja, o caminho que a informação ou dado, né, pode seguir, isso é determinado. Né? Tá claro? Sim. Então, se eu estou lá, né, e aquilo que a gente acho que comentou aqui, eu comentei antes, estabelecer a zona desmilitarizada, né, a zona que você pode, você pode ali fazer os acessos que você precisa, né, sem abrir brechas para que fique ela disponível para alguém que não seja você, possa acessar essa brecha e chegar lá no seu PLCzinho e mudar alguma coisa. Né? Então, veja, a gente conversou aqui um pouco antes, né? Todo sistema, todo e qualquer sistema é vulnerável. Todos apresentam vulnerabilidades. Conectou na rede. Todos são vulneráveis. Então, conhecer essas vulnerabilidades é um passo fundamental. Na Selen, na Braskem, com certeza eles conhecem quais são as vulnerabilidades. Né? Ou acham que conhecem, né? Então, essas eles têm que conhecer. Né? Então, inclusive, isso é um ponto de partida para um assunto que eu entendo que é muito importante, que é o primeiro passo que você tem que identificar. O que você tem que fazer? O que é? Identificar esses riscos, essas vulnerabilidades que existem nos seus sistemas, os riscos possíveis, porque é a partir daí que há uma semelhança muito grande, né, para a segurança de processos e cibersegurança. Você tem que identificar, estabelecer quais são as medidas existentes que garantem, entre aspas, né, a segurança do seu sistema de controle. A gente está falando de OT, né, de TA, né, e saber que consequências graves esses riscos podem trazer. Então, isso é muito parecido, né? A gente falou naquela ocasião de matriz, né, de riscos para processos industriais, mas existe a matriz de riscos da cibersegurança, que é específica. A gente fala de SIL de um lado, nesse caso aqui você fala de SLs, né? Então, mas voltando lá à pergunta inicial, eu só estou querendo ampliar a discussão. Mas a definição de uma arquitetura com segurança em camadas, como a gente está sempre falando aqui, vai ser fundamental. A aplicação da norma para você viabilizar o que você pode acessar e de que forma e quem pode acessar, né? E de que sentido esse acesso pode existir. Tudo isso vai ser importante para
responder a sua pergunta. Ó, eu quero pegar um gancho da sua fala, Rui, porque é muito importante. A gente fez esse trabalho lá na Selen, né? Porque quando a gente fala de vulnerabilidade, se a gente quer falar esse tipo de palavra pro VP da empresa, ele não quer saber o que é vulnerabilidade, ele quer saber o que é risco. Qual é o meu risco? Então, ele está muito mais familiarizado com esse tema e é melhor mostrar para ele um gráfico LOPA, é melhor mostrar para ele uma matriz de risco de RASOP. Então, a metodologia que a gente fez, né, que a gente fez junto com... Tá mais no dia a dia dele, Exato. né? A gente fez junto com o time de segurança de processo. A gente fez um trabalho em conjunto com segurança de processo, com o time de automação, para criar uma matriz de risco de Cyber RASOP. Ou seja, a gente... É exatamente esse o nome. A gente pegou a metodologia já consolidada, consagrada, adaptou e a gente disse, olha, nossos riscos são esses, precisamos priorizar isso aqui. Se a gente mostrasse isso para a diretoria de OT, eu acho que eles ignorariam completamente. O que é isso aqui? Mas se eu mostro para alguém da operação, fica muito mais fácil de você justificar algum investimento, de você justificar algum tipo de ação para a sua planta no ponto de vista de cibersegurança. Tem muito ganho com isso. É essa sensibilidade que a gente tem, né? Cada pessoa ali vai ter uma forma de você comunicar e ser efetivo, né? Então, para o operador, por exemplo, se a gente trabalha na questão de treinamentos, o operador muitas vezes não tem nem notebook, então ele só trabalha ali na IHM, na máquina de operação. Então, não adianta a gente trazer treinamentos nas redes ali das empresas, na intranet. A gente tem que ir ao campo, realmente fazer diálogo de segurança, porque é muito mais efetivo você estar ali em contato com esse operador, explicando casos reais, do que fazer uma apresentação que ele não vai ver, que ele não acaba não tendo acesso a esse tipo de coisa. E como você falou, né? Levando para a diretoria, ele também não quer saber do detalhe técnico, ele quer já ter um outro enfoque. Então, a gente precisa ter essa, realmente, diferenciação. Os principais riscos hoje, ou pelo menos talvez a maior frequência, estão em ataques externos ou internos? O que você monitora lá? Você tem mais problema vindo de fora ou vindo de dentro? Ninguém quer assumir incidente, né? Ninguém quer falar o que acontece na Essa sua parte a gente abafa. É um tema bem sensível, mas se a gente considerar a indústria, né? Indústria de óleo e gás, indústria química, né? Petroquímica e assim por diante, a gente percebe que os maiores vetores de ataque são vetores externos. Porque são mais fáceis de você conseguir adentrar. Porque quem está de fora consegue entrar. Quando você tem a abordagem de ataque interno, você tem que ter uma engenharia muito maior para conseguir fazer esse tipo de coisa. Normalmente, em ataques externos, até que o cara consiga chegar a uma estação de operação, uma estação de engenharia, a um PLC, ele vai ter que fazer um caminho, vai ter que fazer escalonamento de privilégio, vai ter que fazer lateralização, ele vai ter que fazer uma série de técnicas e táticas, né, conforme o framework do Meteor Attack, né, que é muito utilizado, né? Tem um framework específico para ICS, né, que é para controles industriais, que ele mostra todas as técnicas e táticas possíveis para o ambiente industrial. E aí ele mostra todo um possível ataque que um cara pode fazer, seja interno ou seja externo. Então, normalmente começa com os ataques externos, né? Que aí ele vê se alguém está vacilando ali no usuário e senha que colocou em algum site perdido por aí, né? Algum usuário @empresa.com, eu acho que ele fez um cadastro ali no... A galera que usa a mesma senha do corporativo no senha Facebook, do né? e-mail, exatamente. No iFood. Na mesma senha do e-mail da empresa, ele fez o cadastro para algum outro tipo de serviço. Então, começa desses ataques externos para fazer com que ele consiga fazer ataques externos. Normalmente, do monitoramento que é feito aí pelas grandes
empresas de monitoramento, né, vamos dizer assim, normalmente se começa por ataques externos. Mudando um pouquinho de assunto, mudando um pouquinho de assunto aqui, a questão de patches, né? Porque o PLC surgiu uma firmware nova e surge. Só que surgiu uma firmware nova aqui, só que você deve estar umas 5, 6, 7, 8 firmas para trás, é o que está rodando no processo. Né? E olhe lá. Ainda tem mais. E olhe lá. Desde né? que a planta Desde que a planta partiu, tá rodando a mesma firmware lá. Não foi modificada. A disponibilidade está garantida. Então, obviamente existem os dois lados, né? Existe o porquê que você não vai parar a planta, você sabe que aquela firma está operacional, está funcionando, né? Nunca te causou dor de cabeça nos últimos 15 anos, então tá lá funcionando. Em compensação, as vulnerabilidades estão ali, né? Então, Manu, e aí? Aquela firma que está rodando há 10 anos ali, eu paro minha planta para fazer uma atualização ou eu deixo lá que eu sei que está funcionando? Essa é uma grande dor aqui do engenheiro de cyber, OT, né? E é como a gente comentou já desde o princípio, por isso que existe essa diferenciação de áreas, porque se um engenheiro de IT, ele já vê uma nova versão do Windows, né, já sai atualizando, enquanto que nós precisamos realmente de... não podemos parar a planta, como você comentou, eu não posso chegar e parar a planta para atualizar um sistema, um firmware novo. Então a gente precisa ter esse estudo de a cada parada fazer essas atualizações, né? Nesse período ali que a planta vai estar parada, então a gente aproveita essa oportunidade para atualizar o que pode, porque muitas vezes a gente tem ali um sistema que ele não é compatível com o Windows 10 ainda, ele ainda está no Windows 7. Então eu não posso simplesmente chegar e mudar a workstation do operador para o Windows 10, sendo que ele não vai comunicar mais com o meu sistema do SDCD. Não está homologado, né? Não está homologado pelo... Tá homologado. Então, a gente tem todo um ecossistema, né? Nós, os donos dos ativos, né? E os fabricantes. A gente precisa estar em um compasso muito bom, né? Esses fabricantes precisam estar alinhados com essas novas versões, homologarem, para depois a gente conseguir, numa faixa ali de tempo que a gente pode parar a planta, fazer essas atualizações, né? Então, é meio que assim a nossa vida, né, Ione? Acho que nossa amiga Renata, né, que trabalha contigo, ela fala um negócio bem interessante. Ela fala, olha, não chame meus sistemas de sistemas legados. São sistemas com ciclos de vida diferentes. Então, é melhor você falar que tem um ciclo de vida diferente, porque o principal objetivo é a disponibilidade. Né? Então, para a automação tem de estar funcionando. Tem um cara que eu sigo no LinkedIn, o nome dele é Mike Holcomb. Ele é referência na área de cyber para automação industrial. E ele compartilha muitos dos posts dizendo o cenário em IT e o cenário em OT. O cenário em IT, patch, atualiza, reinicia a máquina, acabou. OT, instala, reinicia a máquina, a aplicação não funciona, opa, peraí, rollback, faz o snapshot que você tinha feito anterior, pega aquele backup e volta ao estado anterior que você tinha feito, né? E vê se o fornecedor daquela aplicação tem alguma aplicação, né? Tem uma versão da aplicação mais atualizada. Então, realmente tem, no caso de OT, atrapalha muito para a aplicação, principalmente para vários tipos de aplicações, para vários tipos de fornecedores, vendors, fazer qualquer tipo de patch, né? Você precisa manter a compatibilidade entre sistemas operacionais, você precisa ter a compatibilidade ali com algum sistema de segurança endpoint ali que você talvez esteja rodando. Você não pode sair bloqueando tudo também, né? Porque senão você pode parar alguma coisa. Isso quando não tem disponibilidade do próprio sistema de endpoint com o sistema do SDCD que está rodando ali exatamente, atrás, né? Uma ferramenta de whitelist pode fazer com que você não faça o download change para um DCS. Só para você ter uma ideia, né? Mas aí falando de patch, né? Tem que ter, tem de ser o patch homologado.
Então não adianta esperar a segunda ou terceira, acho que é a segunda terça-feira do mês que a Microsoft disponibiliza lá o patch. Eu tenho que esperar meu fornecedor dizer que está tudo testado. Tá ok. Você testou? Ah, não testei não, então vou ter que esperar. Ah, não, mas o fornecedor, ele já disse que tá homologado já faz uns 8 anos, né? E ainda assim não foi atualizado, né? Mas aí ele vai lançar a versão da aplicação dele e vai dizer, ó, você precisa atualizar a minha aplicação. Exato. Mas o que eu vejo nesse cenário, Rui? Normalmente, o Windows 10 agora já a Microsoft já não vai fazer mais atualização. Então, vamos ter que migrar tudo para o Windows 11. Então, o pessoal da TI vem querendo mudar o sistema operacional de todas as máquinas. Só que o sistema que tem um ciclo de vida diferente tá precisando rodar lá com o Windows XP, né? Então, e aí vem aquele monte de máquina virtual e começa. Nós vamos botar uma máquina virtual para poder acessar aquele sistema que algum dia eu vou precisar acessar, né? E isso é seguro? Você sair criando máquina virtual nos computadores para poder, um dia que você precisar acessar aquele DCS ou aquele PLC que roda no Windows XP? Caso a caso. Não dá para você... A resposta dentro da área de automação, de tecnologia da automação, ela não vale para tudo. Não dá para ser assim. É por isso que é muito claro. Por isso que existe TI e existe TA. Né? Fazendo eco ao que está sendo dito aqui por eles, não dá simplesmente porque saiu o novo patch, né, assim? E vamos lá correndo e fazer. Não dá. Nossa, a gente já viu a primeira coisa que foi falada, Manu, né? Foi o quê? Disponibilidade. São guardiões da disponibilidade dos sistemas, né? Então, não dá para realmente, em alguns casos, dá para você chegar a criar a máquina virtual, ok, é possível, tal, mas você tem que ver caso a caso. Não dá para você estabelecer uma regra 100% para todas as situações. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O sapato não calça todos os não pés. Calça né? todos os pés. Tem vários números, né? Tem vários números. Essa é a grande realidade. Né? Então, esse processo que a gente estava comentando lá no início, da mudança, né, da integração de TI com TA, que justamente criou esse terreno profícuo para os ataques cibernéticos, né? Beleza. Né? Então, é por isso que existem hoje os engenheiros de cibersegurança, porque a tecnologia por isso que essa turma tá aqui, né? Exatamente. É por isso que essa turma tá aqui. Se você tivesse aquelas ilhazinhas de automação lá no passado, só ligado por cabo lá, né? Entendeu? Passa aquele cabo coaxial. Não ia ter, mas você precisa ter essa integração. Você tem hoje sistemas todos lá na nuvem funcionando, não é assim? Tá tudo lá funcionando. Tem PLC lá na nuvem. Eu não sei se já tem SDCD na nuvem. PLC eu sei que tem, né? Que eu acho que é mais simples. Mas, enfim, respondendo, depende. Caso a caso. Aí não dá para você estabelecer uma regra de 100% na automação. Não dá, né? Não dá. Né? Pode ser o melhor patch do mundo, o melhor sistema operacional, mas se não rodar com o que tem lá, com o sistema que tem um ciclo de vida particular, né? Com o sistema herdado, legado, como queira... Aí não adianta. Não funciona. Já aconteceu, né? Assim, quando... Pelo menos na TI é mais comum, né? Sai aquela atualização da Microsoft na terça-feira, né? Exatamente. E aí, quando você atualiza o computador, que reinicia, já não... Tela azul, já não funciona, né? O computador. Na TI, não funcionou. Poxa, vamos botar aqui. Tem todo o tempo do mundo, entre aspas. Pra voltar a fazer no máximo, o diretor vai ligar, e aí? Mas relembrando aquele caso, né? que aconteceu no ano passado, o CrowdStrike, né? Foi isso que... Do CrowdStrike. Isso, que atualizou e parou. O do antivírus. O antivírus, né? Isso, Parou vários sistemas, né? Parou uma atualização do CrowdStrike. Companhia aérea, parou várias empresas. De forma automática. Pois é. Quem liberou automático recebeu e parou de funcionar. O que é que vai acontecer? Aeroportos, voos, tudo. O voo, você vai perder o voo, né? Vai ter, né? Agora imagine parar um sistema crítico na indústria. Parar um controle crítico, um sistema de segurança crítico,
que se parar pode explodir e morrer gente. Aí o buraco é mais embaixo. Então, não dá para A gente pensar como TI. Uhum. TI é TI. Por mais que esteja integrado, TA é E TA. até TI, a gente viu que esse caso aí mostrou que também não dá para ser automático. Automático, Né? Precisa tem que ter certos ali cuidados também. um cuidado, uma hora certa de atualizar. Olha, né? isso é... Desde quando não existia a cibersegurança, Sim. todo sistema para ser implementado precisa antes ser o quê? Homologado. Testado. Você tem que testar. Né? Não dá para Um ambiente você... de qualidade ali quando existe, né? Você tem que testar. Se você testar, beleza, mas se não funcionar... Por isso tem que esperar uma parada, uma oportunidade... E aí você é de ano em ano, então, que eu vou atualizar? Talvez de 4 em 4 anos. Pergunta se é Eu de vou ano em ano. atualizar de ano em ano, né? Talvez de 4 em 4 anos. olhe lá. E olhe lá. É. E olhe lá, exatamente. Se Não é der assim. tempo para sobrar pra Ô. gente, né? Pois Porque é. senão você separa antes, Se né? lembrar, a gente sai. É, né? às vezes você tem uma janela muito diminuta ali para poder fazer alguma ação. Então, algumas Prioriza. janelas de manutenção, de parada, não dá para você fazer esse tipo de coisa. Porque você precisa testar. Testar, tem que testar. Depois de instalar o patch, você precisa testar. Testou. Se não tem tempo de testar, Não não, vai. faz. Não faz. Não faz. E aí você coloca outros controles de segurança, não tem jeito. Eu vou pegar o gancho de Rui aqui, acho que foi você, o Rui que comentou, não lembro, Manu, de colocar, ou foi hoje, de colocar o CLP na nuvem, né? Acho que foi Rui que comentou, Rui, né? foi. Rui. Ah, Você tinha confia falado. nessa solução de colocar um Rapaz. CLP na nuvem? Ou um SDCD? Olha, eu não, viu? Sou meio agnóstica nesse. Ainda não estou, assim, acho que a maturidade não está ainda adequado para esse tipo de. Em algum tipo de aplicação seria viável você utilizar um controle na nuvem? Tem aplicação para esse tipo de solução? Olha, Eu eu, vou- eu acredito que para determinados tipos de aplicações, uma nuvem interna, né, não seria exatamente uma nuvem Sim. confiando Pública. em algum. Não Exatamente. seria nuvem pública. Em vez de ser uma nuvem pública confiando em algum fornecedor externo, né, alguma empresa de fora, você vai fazer uma nuvem interna. Então, tem hoje sistemas de PLC em que você tem esses caras de forma containerizada. Você cria um PLC, você não precisa mais daquele determinado valor de processo, de processamento, daquela quantidade de processamento. Você destrói aqueles outros PLCs, né, que você não precisa. E se você precisar de mais processamento, mais PLCs novamente, você pode fazer o escalonamento para você ter mais containers que vão hospedar mais PLCs. Você está olhando a questão da flexibilidade ali, de aumentar ou diminuir. Exatamente. Meu o medo é a questão processamento. da latência, né? Dessa resposta que a gente vai ali mandar um comando É algo para se verificar e ele vai também. demorar tanto para responder. Será que a gente, né? Dependendo de. Como ele falou, depende, né? Depende. Dependendo de Depende qual é a sua aplicação. da criticidade do processo. Vou fazer uma pequena analogia para essa sua pergunta. Há uns 20 anos para cá, você já tem a tecnologia wireless. Você já tem o transmissorzinho mandando sinal, né? Wireless. Hard. Lindo, maravilhoso. Né? Lá na Braskem foi criada uma rede, né? Sim. Para que você tenha... Industrial. Né? Para que você tenha menor probabilidade da perda do sinal. Né? Porque Vários access points espalhados. Isso, Isso. exatamente. Mas observe, esse mesmo questionamento, para a analogia que eu estou fazendo. Eu vou colocar minha função instrumentada de segurança wireless Espetado, né? ligada no Triconix wireless? Não vou. Se é crítico, se está ligado a um sistema crítico, você não vai fazer isso. Não vou fazer. Pode Pode espernear aí que não vai. espernear, não vou fazer. Por quê? Porque é crítico. Rapaz. Você tem que ver o cabinho lá, entendeu? Ligado no hardware, o hardware com redundância e etc, etc, etc.
Então, é a mesma situação. Eu vou botar o PLC? Posso botar né, na nuvem privada. Mas naquilo que, de repente, eu posso fazer. Porque, né? Uma aplicação que não seria Uma tão aplicação, crítica, né? Exato. um monitoramento. Isso. Uma Que se coisa você que perder, não tem... não vai Você fala com a gerar. telemetria. É. Por exemplo, né? Mas Telemetria não vai Vamos fazer lá. travamento, né? Então, a gente tá se não for de CLT. segurança, né? Então, É o de novo depende, né? Depende. sim. Então, mas a gente já entra numa outra discussão, porque os diversos fabricantes agora estão criando soluções com PLC, soft PLC, né? Então, vem containerizado, vem no Docker, você vai lá, Isso. já tem prontinho no Docker o PLC para você estar rodando, e aí que você quer fazer redundância, você faz, né? E ótimo, tudo lindo, mas há quem não confie também no hardware. O pessoal tem IPC, né? Tem uns IPCs que são confiáveis, uma estrutura, né? O hardware é mais robusto, mas quem tem a turma que gosta do PLC, do físico ali, né? E aí, você gosta Eu do também. Você gosta do PLC físico? Eu prefiro ter a confiança, pelo menos até agora, do PLC Team físico. físico, né? Porque todo mundo é team físico. Eu sou time físico. Até para fazer algum tipo de cyberataque, É mais complicado. vai ser mais complicado para quem está executando o ataque. Né? Então, eu prefiro. Agora, dependendo da aplicação, né, se eu puder fazer com que um container, né, eu posso ter vários dispositivos de segurança ali atrás daquele container ali do Docker e tudo mais, para garantir a segurança daquele PLC, por que não fazer com soft PLC? Né? Porque a diretoria quer saber o que é mais barato. O que é mais barato? E o que é que vai me atender? Se me atende se é mais barato, eu vou Deu executar. match, né? Exatamente. É. Se atender, vamos fazer da forma que seja mais segura. Agora, se for do físico, eu prefiro. Eu sou Mas do se for time mais físico. barato, o soft PLC não ficaria mais barato, não? O soft PLC... Porque você pega um servidor que você já tem lá. Assim, ó, É. tá, não tô falando da refinaria, tá? Porque, obviamente, a gente tá falando de escalas diferentes, né? Então, imagina uma empresa menor, que o processo não seja tão crítico assim, né? Então, rodar um soft PLC não é mais em conta do que pegar um PLC de grande porte e custar Exato, é mais de 100 mil muito. reais só a CPU do Pô, é CLP? muito mais em conta. É muito mais em conta. Para esse cara aí, vai ser muito melhor rodar soft PLC. Para ele vai fazer mais sentido. E ele vai ter controles de segurança também para Docker, né? Dependendo do fornecedor. O fornecedor já vai entregar o pacote completo, né? No contexto ali de dockerização, né? Então vai ter controles de zonas e conduítes para aquele tipo de ambiente. Então, você vai colocar regras específicas para saber quem vai acessar o quê, qual é o protocolo, qual é o serviço, qual é a porta, qual é o IP que vai ter acesso para aquele serviço, se aquele serviço vai rodar por tanto, né? Ou coisa do tipo. Faço listas de allo list, né? Eu gosto de falar a palavra em inglês, praticamente. Então, você tem essas abordagens aí no software PLC que são importantes de fato. Então, se a gente pensar em redução de custo, o software PLC pode ser uma alternativa. Desde que seja mas lá com ainda você, né? assim, Desde que não seja em determinadas comigo, né? indústrias, né? mas ainda assim eu sou Quer o ver? cara físico É praticamente. interessante abrir um breve parêntese. Onde nasceu a indústria 4.0? Onde nasceu o Na conceito de indústria. indústria de manufatura. Tá, entendi. 2012 na Alemanha. Manufatura. É bacana. Tem inúmeras ferramentas maravilhosas, fantásticas, ganho de produtividade, etc, etc, etc. Mas para você implantar isso numa indústria de óleo e gás, o cuidado tem que ser redobrado. A indústria de óleo e gás, ela por natureza, ela é conservadora. Ela não sai de repente porque chegou a nova tecnologia, vamos adotá-la? Não funciona assim. Né?
A própria maior empresa brasileira na área de óleo e gás, ela, antes de implantar qualquer tecnologia, ela testa nas suas plantas piloto para verificar se é viável você fazer um escalamento, né? Fazer, né? Escalar para a produção. Então, fantástico, software PLC, tudo é muito bacana. Né? Desde que, sempre é isso, desde que você não tenha uma aplicação crítica. Porque se for uma aplicação crítica, aí você tem que realmente testar. Vamos testar para ver se realmente, em todos os cenários possíveis que você possa reproduzir, se ela vai funcionar adequadamente. Né? Se a tecnologia vai atender em todas as situações. Porque é aquela história, né? Tá rodando Hoje meu notebook deu tela azul. Porque ele tem limite de memória. E eu abri muita coisa. Depois que eu vi isso, aí parou e disse, pronto, vai dar. Aí deu tela azul. Ele só tem 3 anos, tadinho. É novo. Né, de existência. É novo. Mas tem limitação. Então, quando você pensa numa aplicação toda rodando no ambiente, você tem que pensar, né, nas limitações de processamento, memória, etc, etc, etc. Né? Ou você vai ter um hardware dedicado para fazer aquilo. Então, isso tem que ser visto com muita cautela. Né? Muita cautela. Tanto que você até perguntou, se não for na indústria de óleo e gás, né? Se não for na indústria petroquímica. Né? Porque se for, o buraco é mais embaixo. é mais embaixo. Entendeu? Aí muda, né? Muda. Não, mas totalmente. tem nicho de mercado, né? Tem, Acho que eu consigo tem. extrair do que você comentou aqui, é que tem um nicho de mercado para o software PLC, para a indústria de manufatura, como você comentou, né? Por exemplo. Então, por exemplo, então Por você vai exemplo. ter ganhos de produção, você consegue de repente subir um Docker aqui, fazer toda a aplicação nova desse PLC, alterar toda a lógica, colocar ele rodar no ambiente de simulação, num gêmeo digital, de repente, fazer alguma coisa nesse sentido, né? Puxando para a indústria Perfeito. 4.0, como você comentou. Isso. Antes de colocar em produção efetivamente, né? Exatamente. Tem Então, todo um caminho, né, a ser trilhado para que você tenha, né, um conforto, né, de que é confiável. Né? Essa é uma questão muito importante. Vamos lá. Manu, você, assim, com esse ambiente instável que a gente está hoje no mundo aí como um todo, né? Com diversos conflitos em áreas diferentes aí. Vocês fazem treinamento para desastres, no sentido de que se a internet cair e alguém passar lá e sair derrubando, cortando um cabo de fibra ótica marítima no mar, como é que vocês trabalham esses testes de desastres? Sim, a gente tem, durante o ano, né, a gente executa tabletops, né, que são os exercícios ali teóricos, simulando casos, né, reais, mas de forma teórica, dentro de uma planta, um ataque de ransomware, um historiador, um USB colocado numa porta que está desabilitada de forma indevida. Então a gente faz todos esses treinamentos com os times de operação, com os times de automação, envolvendo até a diretoria, porque também a gente tem que treinar a forma de comunicar esses incidentes, porque isso é um ponto que a gente vem observando, que a parte técnica a gente está excelente, todo mundo sabendo o que tem que fazer, mas muitas vezes a comunicação desse incidente não é feita da forma correta, então gera mais burburinho do que o incidente em si, né? Às vezes nem teve um incidente e já está o diretor ali batendo na porta, o que é que está acontecendo, né? Então a primeira etapa, na verdade, que eu vejo é a criação de documentação de disaster recovery. Então a gente tem que ter em cada planta, determinar quais são os sistemas críticos, os sistemas que vão impedir a operação da sua planta. Então define esse rol de sistemas críticos, né? E aí define como fazer a restauração deles. Então você tem que ter uma periodicidade de backups, de retenção desses backups também. De repente ter um backup na nuvem fora daquela planta, porque se acontecer algo ali, destruir os seus servidores, você vai perder o backup também, né? Porque perdeu tudo. Então, tendo esse off-site backup, te garante ali essa restauração. Então, com base em tudo isso, a gente cria esses treinamentos, né, de resposta a incidente, buscando ali justamente com o operador, que é a ponta final, que muitas vezes ele é que observa o ataque. Então, ele está ali trabalhando
e vê na tela ali um aviso de ransomware, né? Que a gente muitas vezes não está detectando, porque é uma máquina isolada. Então, ele já tendo esse treinamento, já consegue nos alertar de forma mais rápida. E quanto mais rápido o time de cibersegurança for acionado, mais rápido a gente consegue responder e recuperar o incidente, né? Então, é por isso que a gente sempre está buscando esse treinamento. A gente faz em cada planta, né, esse treinamento durante Sim. o ano, né? E hoje, se o seu servidor der um problema, ou tiver um ataque lá, mas simplesmente você perdeu conexão com ele, quanto tempo você leva para colocar ele de volta no ar? Olha, depende do servidor. Seu servidor de produção lá. Depende do servidor, né? Porque foi como a Emanuela falou, né? Um plano de respostas a incidentes é algo crucial. E uma documentação de plano de resposta a incidente bem feita começa dizendo, né, quem você deve acionar nos seus mais variados níveis, né? Aí vem a questão da comunicação. Isso é extremamente importante, porque, beleza, você fez exercícios de tabletop, você já sabe como agir e tudo mais, mas na hora de comunicar, ó, aconteceu alguma coisa. É muito negligenciado, né? Mas é super importante. Exatamente. É extremamente importante essa questão de quem você saber comunicar, porque essa questão dos TIRs, né? TIR 1, 2, 3 e assim por diante, o que está lá no playbook, o que tiver lá na documentação, você vai saber, né? O playbook para recuperação de um servidor especificamente, né? Que pode ter vários tipos de playbook. Um playbook desse aí pode ser playbook de recuperação de um servidor OPC que foi afetado por ransomware, né? Eu vou ter um playbook específico para me dizer exatamente quem acionar o organograma da empresa lá para poder me dizer isso. E todos os procedimentos que eu preciso fazer em caso de ransomware. Mas até você descobrir que ele foi atacado por um ransomware, quanto tempo levou? Caramba, aí tem esse detalhe, né? Porque, exato, antes de você chamar lá o seu playbook, você precisa saber o que foi que aconteceu, exato, né? Ocorreu os incidentes e tudo mais, aí é que vem a etapa, eu acho que é uma etapa anterior, né? Que é a etapa de você saber o que aconteceu no seu sistema, né? Então, você pegar registros, você pegar tudo que... A identificação. Exatamente, tudo que passou lá, tudo que é tipo de log. Logou, pegou. Logou, pegou. Pegou em qual momento? Vamos ver o que é que tem de diferente lá. Isso é a importância de um SOC, né? Focado em OT também, para Perfeito. monitorar 24/7 com Isso, várias ferramentas que podem se cruzar e identificar, opa, então aqui, ó, verificando o log do firewall, do CIEM, cheguei à conclusão que foi esse horário, essa máquina que gerou ali todo o processo de infecção da rede, né? Exatamente. Então, começa, eu acho que por essa etapa de descobrir como é que aconteceu esse tipo de incidente, né, para saber por que é que o servidor parou, né, até fazer essa questão da comunicação e, quem sabe, subir um servidor da forma mais rápida possível. Por exemplo, eu posso pensar no meu playbook de ter um servidor já em ponto de bala, vamos dizer assim, para ser subido logo em alguma outra rede disponível para eu não ter o meu processo parado, né? Ou balancear as cargas desse servidor em outros locais, né? Pensar em todas essas formas aí, né? Tem um site backup, é extremamente importante, né? De alguma forma que você consiga segmentar para que o ransomware que atacou aquele servidor lá não passe para o seu outro lugar, para você garantir a continuidade do seu negócio. Dentro do nosso DRP, a gente tem um item que é um DRP? Disaster Recovery Plan, que é justamente esse documento que mostra ali como fazer o backup, como restaurar. Tem um item que fala o tempo de restauração de cada um desses sistemas. Então, a gente tem lá o tempo de subir a máquina virtual, o tempo de subir a aplicação. Então, a gente conta e a gente contabiliza ali 200 minutos. Por quê? Porque isso é importante para a gente saber que a gente vai levar 200 minutos para recuperar aquele servidor específico. Cada um vai ter seu tempo, porque cada um tem a sua especificidade. A aplicação, às vezes, ela é mais
difícil de subir do que outras. Então, cada um vai ter ali a sua minutagem, né, de RTO. Que é Você vê que, só fazer um complemento, eles falaram agora de SOX, né, do serviço de monitoramento. Você sabe que é um nicho de mercado, né? Você tem empresas que são contratadas e elas estão conectadas ao sistema da organização. Então, César Feijó tem uma empresa que faz o serviço de monitoramento do sistema e qualquer, vamos dizer, fluxo diferente do que é esperado, ele vai, Acionar um alerta ali. Isso. acionar um alerta. E a gente Exatamente. recebe uma E notificação. você recebe uma notificação. Isso é O interessante. SMS, o WhatsApp, o interessante. Telegram tá chegando. Uma ali. ligação. É uma também. ligação. Realmente está acontecendo isso no seu reator? Um exemplo hipotético. Sim. Porque isso é justamente esse monitoramento. Para saber o que está acontecendo. Isso já vai facilitar em muito, né, a prevenção ou a mitigação da situação. Está claro, né? Sim. Então isso é muito importante. Isso é muito importante mesmo. E esse nicho, até como que a gente está aqui falando desde o início de separação OT-IT, existem muitos SOCs por aí que são IT. É. Mas aí quando você vai ver específico mesmo para OT, a gente conta na mão. Na mão. E talvez até menos que a mão, né? E tem abordagens em que você tem os SOCs híbridos, né? É. Tem a abordagem do SOC separado, tem a abordagem do SOC híbrido. Essa abordagem do SOC híbrido é interessante porque eles conseguem juntar os frameworks de uma forma que faz com que as coisas andem junto. Dá certo. Ia perguntar a sua opinião, se você gosta dessa abordagem. Dá ou não. certo, dá certo. Acredito que dá certo essa forma híbrida. Porque como a gente já falou, né, como o Rui bem pontuou, a gente está caminhando muito para essa questão de convergência IT-OT. Né? Tem uma hora que a gente nem percebe o que é IT e OT. Isso é saudável mesmo? Cara, é saudável. É saudável, porém, contanto que politicamente seja os papéis bem desenhados na matriz RACE, né, de responsabilidades. Não tem jeito. Não é questão de ser saudável ou não, é questão Repare, você consegue viver aceitar. hoje sem celular? Não consegue. Eu vivi uma época sem celular. Meus pais chegaram a viver numa época que não tinha TV. Então, é a evolução da tecnologia, não tem para onde correr. Ou você aceita de bom grado, ou vai ficar sofrendo. Aceita que dói menos. É nessa linha. Então, você tem que se adequar a esse momento, né? Então, não tem jeito. TI/TO, é claro, a questão do PET, não dá para você fazer o que você faz em TI aqui em TO. Você tem que ter todos os cuidados que você precisa ter aqui, você tem que ter muito mais aqui. Porque senão você para uma planta, né? Beleza, isso está claro. Né? Sim. Mas TI e TO estão ali andando juntos, não tem mais jeito, você tem que se acostumar com essa realidade. Não Mas tem. esse é o meu medo quando eu falo do híbrido, né? Será que realmente esse lado do TO, ele tem essa visão que a gente não pode, que tem ele detectou aquela vulnerabilidade ali e ele sabe que a gente não tem como atualizar o patch. E aí faz o que com esse chamado, né? Porque ele não pode simplesmente deixar Esse chamado ali. tem que ir para você, tem que ir para o IOD. Mas ele vai levar um tempo para a gente atender, porque não tem como fazer nada naquele momento, porque a planta está em continuidade, Exatamente. não está em parada. Então, Pois né? Aí a gente aborda a questão da abordagem da verificação do risco, né? E o que é que você, de fato, vai priorizar? Porque tem muita vulnerabilidade que a TI diz, tal... vulnerabilidade CVE 2025, traça aí, coloca um código tá sendo lá. muito bom, né? 2021, 2025 tal, aí tem um grau de vulnerabilidade lá, um grau de criticidade daquela vulnerabilidade, grau 10, vamos dizer assim, que é o maior de todos, crítico, que precisa ser, pelo menos na visão da TI, que precisa ser feito o patch naquele momento. Aí a TI me diz, nós temos esse tipo de
de equipamento aqui, né, no ambiente de OT. A gente sabe disso porque a gente tem também esse inventário compartilhado. E agora, o que é que a gente vai fazer? Não, peraí. Existem escalas de prioridades para o ambiente de OT. Então, tem abordagens do tipo de classificação de vulnerabilidades que, para a indústria, já está até em fase de implantação. E a gente fez isso na Celo. Em vez de usar o CVSS, que é O que é o CVSS? o CVSS é a escala que faz com que você coloque o nível de vulnerabilidade que o seu sistema está disposto, que vai de um grau de 0 a 10. Né? E aí vai passando do grau mais baixo, que é 0, para uma vulnerabilidade média, que tem um grau ali por volta do 3, 4, 5. Do grau 6, 7, 8, chega a um grau alto, que é considerado que precisa ser priorizado, e o grau 9 e 10, que é o mais crítico, que você precisa tomar uma ação para aquele momento. Se a gente não consegue fazer uma ação para aquele momento para o ambiente de OT, então a gente precisa priorizar isso aí com base não em vulnerabilidade, a gente vai ter que basear em risco. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, não adianta só usar esse tipo de métrica para o ambiente de OT. Então, tem uma métrica que a gente está utilizando agora, que está em fase experimental. Eu me esqueci o nome do teórico que fez isso agora, mas ele implementou o IVSS, que é específico para a indústria. Ou seja, é uma abordagem que pega o framework do CVSS e é aplicado para a indústria. Então, para determinados tipos de indústria, se você colocar lá que você tem zonas e conduítes bem desenhados, se você tem determinados tipos de controle, segmentação de rede, controle de acesso remoto seguro, você tem documentação específica para gestão de incidentes ou coisa do tipo, você tem proteção endpoint atualizada, você tem whitelist, vários outros controles de segurança, você pode transformar aquela vulnerabilidade de grau 10, de grau crítico, para um valor 5. Então você já está usando a função de abordagem para a indústria. Olha, meu grau é 10 aqui nessa visão, mas diante de todos os meus controles que eu tenho aqui, meu resultado é 5, então não preciso priorizar isso aqui. Eu posso atualizar numa próxima parada daqui a 3 anos, 4 anos. Eu tenho que garantir a disponibilidade. Me ajuda aí, porque assim, as pessoas que estão assistindo aqui podem achar que a gente vive num mundo um pouco diferente, porque não tem o Iode e Emanu na empresa. Né? Se a gente pegar a realidade brasileira em geral das indústrias, talvez não só no Brasil, mas a realidade não é essa. Né? Não é o que como você começou comentando lá, né? Começando pela política de segurança, né? Da empresa. A minha empresa aqui, que eu tenho um cara de TI que me dá suporte aqui na máquina, etc. Essa é a realidade de 90% das empresas no Brasil, né? O que você acha que essa turma tem que fazer? Começar por onde? Como é que segue para você ter essa política de segurança funcionando? Treinamento é muito importante em todos os aspectos. Eu vou dar exemplo fora da cibersegurança, inicialmente. Vou falar da segurança de processo. Quando você tem um acidente, infelizmente, é normalmente quando a organização que sofreu o acidente para e diz assim, eu preciso fazer alguma coisa. Porque doeu no bolso. Infelizmente é uma grande realidade. Aí o que essa empresa faz? Ela começa a investir nas pessoas, para que elas entendam os riscos que existem, para que elas tenham a capacidade de qualificar e quantificar esses riscos. Aí você tem as ferramentas na segurança de processo, por exemplo, um RASOP, um LOPA. Quando você vai para a cibersegurança, um Cyber RASOP, um Cyber LOPA. Né? Mas esses conceitos, eles não são tão rapidamente internalizados. É por isso que a cultura ela demora muito tempo
para que ela se sedimente, né? Então, a consolidação de uma cultura demora muito tempo. Então, não tem jeito. Você normalmente adota duas coisas. Primeiro, você investe nas pessoas e você, muitas vezes, traz essas pessoas que conhecem para dentro da sua empresa para que elas possam liderar o processo. Mais ou menos isso que vai estar sempre tendo que acontecer. Porque aí, ao você criar essa massa crítica de pessoas que conheçam deste conteúdo e possam disseminar esse conhecimento com toda a equipe. Por quê? Porque todos são responsáveis por aquilo que a gente falou logo no início. Todos são. É a hora que o operador chega e diz para eles, parece que tem um ranço. Então, essa cultura só com treinamento e muitas vezes constante. Por quê? Aí isso é importantíssimo que ela falou. Mas não falou uma coisa. Por que constante? Porque a tecnologia está cada vez mais rapidamente evoluindo. Então, o que você acha que sabe hoje, que domina, amanhã você já está ultrapassado totalmente. Vem algo novo que não se sabe que zorra é essa. O que é isso? O que está acontecendo com o meu sistema? Todo tem uma coisa Quando vem nova. algo conhecido, tranquilo. E quando vem uma coisa que você não conhece? O Zero Day, né? O Zero Day. Perfeito. Então, quando vem alguma coisa que você não conhece, aí, meu amigo, o buraco é mais embaixo ainda. Então, tem que criar cultura. É trazer um pouco daquilo que já se conhece com profissionais que já conhecem para poder liderar esse processo e dar treinamento. Eu falo isso de forma categórica. As empresas que passaram por grandes acidentes, né, elas tiveram que fazer isso, né? Sentiram E na aí pele. você tem que entender, e aí eu queria muito falar uma questão que eu vejo que é muito importante, porque a gente falou aqui perfeito do Cyber Rasop, do Rasop, do Cyber Rasop, do Lopa, do Cyber Lopa. Aonde que se insere? Por que isso? Aí eu vou falar, em ambos os casos você tem o quê? Você tem causas e medidas. Eles falaram um pouco de medidas. Medidas existentes que podem o quê? Reduzir esse risco, né? Que no Haiti é de uma forma, mas no OT é outra. Se essas causas, que são eventos iniciadores, ou essas medidas forem hackeáveis, é aí que está o problema. É aí que está a necessidade da cibersegurança. Nesses elementos, causas e medidas que são hackeáveis. São esses dois aqui. Esses são o cerne da questão. Tá certo? Então, para que você tenha esse entendimento, em segurança de processo está difícil, imagine em cibersegurança. É porque em segurança de processo já está mais na cultura. Não está maduro. Está no processo de amadurecimento. Porque você vai encontrar inúmeras empresas, tá, onde você não tem profissionais ainda, que o pessoal pega o profissional de segurança do trabalho e dá uma formação para ele cuidar. É grande verdade que eu estou te falando. E em cibersegurança é muito mais difícil o buraco. Por quê? Porque é tecnologia pura. Eu ia pegar o seu gancho que eu vi ontem num grupo aqui que eu compartilho de segurança, que saiu um relatório mostrando o gap de profissionais de cibersegurança que existe. E quando a gente vai para o ambiente de OT, aí é pior ainda. Porque não existem formações específicas, né, focadas nisso. Então, geralmente, ou é a pessoa que sai da TI e vai procurar ali buscar um entendimento de como funciona o ambiente de automação. E o meu caso foi o contrário, que eu sou de automação e fui buscar conhecer a parte de cibersegurança. Né? Então, pois é. Só é assim, assim, né? Eu era de automação, continuo sendo, que não dá para você deixar. Fui para a segurança de processo, por causa dos sistemas instrumentados de segurança. Sim. E percebi que a cibersegurança é necessária. Por quê? Porque você tem os eventos de processo que podem ser oriundos dos cyberataques. É tudo a mesma coisa. O problema é que você tem aí a tecnologia envolvida, né? A tecnologia TI.
começa lá na TI, mas hoje está envolvido. Porque se não tivesse envolvido, o problema era menor. Mas hoje está tudo integrado, então, meu amigo. Esse Eu é o queria até problema. trazer um caso de sucesso da Ótimo. Braskem, que é o que a gente chama de programa dos Champions, né? O que basicamente é a seleção de pessoas dentro das plantas que tenham autoconhecimento de automação, mas não necessariamente conhecem de cibersegurança, porque, como a gente comentou ali, é mais difícil esse conhecimento. Então, essas pessoas, elas se tornam os champions da região. Então, elas vão ali ser um ponto focal para aquele operador que está com a dúvida. Por que eu não posso colocar o USB? Então, eles entram em contato com esse champion, que não precisa dar resposta ali naquela hora, mas ele leva para a gente essa demanda. Então, a gente observou que depois desses 2 anos que a gente implantou esse projeto, né, muitas vezes as implantações nas plantas começavam sem o nosso conhecimento, né, e o cara lá colocava as soluções, e a gente só vinha saber no final do processo. Quando esse champion chegou, trazendo essa robustez ali, na conscientização dos operadores, fazendo diálogo de segurança, trazendo esses exemplos reais, a gente passou a ser procurado de uma forma mais efetiva e no início do processo. Então, quando um fabricante chega lá vendendo uma solução mirabolante para o coordenador da planta, vamos levar o time de cyber para ver se eles aprovam, se está dentro dos frameworks, dos processos que estão definidos. Porque não adianta a gente criar um processo e deixar lá na intranet. A gente precisa divulgar isso de forma real e no chão de fábrica. Então, esse é o grande desafio. Estar próximo desses operadores que estão ali no dia a dia, né? E isso, infelizmente, só conseguimos estando na planta. Não tem jeito. Não adianta fazer teletrabalho nesse momento. Não funciona. Se você não for lá e não tiver essa figura, né, desse champion, dessa pessoa que é ali, uma figura de cibersegurança na planta, não funciona. A cultura não rola. Quais foram os impactos que surgiram? Porque, assim, cada vez mais, você falou a questão de ter que estar na planta, mas o home office, isso tem se tornado, principalmente depois da pandemia, né, ou durante a pandemia, na verdade, isso foi um tema que ficou bastante em alta. A saúde mental. Como é que você lidou lá, Yodi, com essa turma da planta que começou a trabalhar remotamente? Quais foram os impactos que você mapeou de segurança para você liberar um acesso remoto para essas pessoas para entrar na rede do OT lá? Na verdade... Ou não deixa, ou não entra. Não, na verdade, eu tenho só 3 anos na cela, então eu não passei pelo período da pandemia lá. Do Covid, mas em outras experiências que eu tive em outras indústrias, né, em outras empresas, né, com outros tipos de abordagens, eu inclusive trabalhei um tempo na Braskem não como integrante, né? Mas nessa época a gente teve esse desafio de muitas das necessidades precisavam ser realizadas na planta, né? Porque por mais que você pudesse fazer um acesso remoto para um switch, que você conseguisse fazer uma mudança de uma regra de forma remota e tudo mais, tem momentos em que você precisa colocar o cabo lá para poder fazer uma configuração e garantir que não vai ter nenhum tipo de intervenção. Porque o maior medo é você fazer alguma intervenção remota e você perder o acesso. Você perdeu o acesso, né? Praticamente é o pesadelo do cara que trabalha com TI. Né? Que trabalha com TI, trabalha com OT também. Então, é garantir, né? Dependendo da mudança que você vai fazer naquele momento, é garantir que você vai ter a continuidade do processo. Eu acho que passa por isso. Uhum. Você comentou bem da visão agora do administrador, né? Do cara que administra a rede, que não pode perder o acesso, porque se ele for lá descarregou uma regra errada, aí ele mesmo perde o acesso, aí ferrou tudo, né? Digamos assim. Acontece nas melhores famílias. Tá, mas minha pergunta, deixa eu puxar pro outro lado agora aqui, Manu. A questão da cara da operação, né? Quando você não liberou nada para operação na época da pandemia, ou o que você mapeou, o que você conseguiu mapear de risco aí e como você contornou esses riscos, entendeu? Assim como Yodi, eu também não trabalhava na Braskem nessa época, eu trabalhava em outro setor. Né? E
eu costumo dizer assim, que a pandemia, ele foi um Divisor marco, de águas. um divisor de águas de cibersegurança, porque as empresas que não estavam preparadas para trabalhar de forma remota sofreram. Né? Tanto que a gente vê diversos casos de... A quantidade de ataques de malware, de ransomware, perdão, Aumentou muito. em 2020 foi exponencial. Você vê, tanto que a Organização Mundial colocou como cibersegurança entre os top 10 de riscos. Né? Primeira vez que a cibersegurança entrou no top 10 foi em 2020, porque houve essa abertura das comunicações de VPNs, né? Para que os colaboradores conseguissem ficar de casa e produzir, né? Para suas diversas setores. Então acabou que quem não estava preparado sofreu. Como você comentou, vai liberar ou não vai, né? Tem coisas que a gente, infelizmente, tem que liberar, porque senão a planta não ia rodar. Eu não estava na planta, mas imagino que aconteceu isso. No setor que eu trabalhava, que era o setor elétrico, eu lembro que teve um momento que eu tive que liberar 200 VPNs, né? Para gente que nunca tinha acessado, porque não era liberado para todo mundo naquela época ter VPN. Mas ou era isso, ou o setor não dava, e era um setor crítico, né? Então, realmente, você me despertou gatilhos aqui, que eu lembrei dessa época, era terrível. Eu acho que um dos pontos aí que talvez seja dessa provocação passa por... E aí, vamos liberar o acesso remoto a uma estação de operação? Eu acho que esse que é o ponto, porque por padrão, a gente não faz isso. Não. A gente não faz isso em momento nenhum. E agora? A operação é crítica, né? A planta precisa continuar trabalhando. Parte vai ter que trabalhar fisicamente, vai ter que ir lá em loco, vai ter que ir para a refinaria, e a outra parte vai ter que acessar remotamente. A antiga administração da refinaria, eu estou elucubrando, tá? Eu estou fazendo suposições. Possa ser que ela possa ter viabilizado algum tipo de acesso de operação parcial. Isso. Não para todo mundo. Né? Ou acessos específicos a hosts específicos. Mas com certeza eles não vão fazer uma liberação meio que massiva para poder liberar para todo mundo. Eu acho que existiam uns pontos, né? Vamos dizer que existiam os gateways para garantir que os operadores pudessem acessar determinados tipos de estações. Eu diria que nessa época, muitas vezes, a gente tentava ali buscar... ajudar, dar um suporte. Digo assim, tentar, junto à diretoria, investimentos Entendi. que a gente não conseguia. Quando chegou na pandemia, olha, ou a gente tem esse tipo de tecnologia, ou né, não vai dar certo. Então, facilitou muito o diálogo, eu digo, né, de liberar, junto ali à diretoria, esse tipo de investimento. Mais né? justificado. Você está vendo que a empresa X, nossa concorrente, foi atacada. E aí, vamos esperar ser atacado também ou vamos investir? Não, vamos investir. Aí o dinheiro começou a entrar, né? Então tem essa outra parte também da pandemia. O que você tirou de aprendizado disso aí, Rui? Dessa época que liberou tudo, foi quase um liberou geral, né? Para todo mundo acessar remotamente. E aí depois as portas foram fechando, foi diminuindo. O que você tirou? O aprendizado é que não é que algumas empresas não estavam preparadas. Nenhuma estava preparada. Ninguém estava preparado para uma necessidade emergencial de acesso remoto. Então, as empresas, por não estarem preparadas, começaram mas tem que ir para casa, vou ficar em casa, vai ter que liberar. A Braskem sofreu um ataque durante a pandemia, em setembro, outubro de 2020. Eu me lembro como se fosse hoje. Foi noticiado e tal. Isso foi público. Foi público, isso foi público. Que foi dito por Iode e por Manu. A estatística demonstra que durante a pandemia houve um aumento catastrófico de acessos de hackers às empresas em geral. Por quê? Porque todo mundo foi para casa. E as empresas não estavam preparadas para isso. Não tinham infraestrutura de segurança suficiente nem para TI, nem para TO. Cada integrante era uma porta aberta. Era uma porta aberta. Cada integrante, perfeito, era uma porta aberta. Porque não tinha infraestrutura. Né?
Agora, o que é que eu costumo dizer, eu particularmente costumo dizer que não existe nada na vida que é 100% positivo ou 100% negativo, né? Sim. Não Sempre tem existe. os dois lados. Sempre você tem os dois lados, às vezes mais um, às vezes mais outro. Apesar de todos os grandes e graves problemas que foram vividos durante a pandemia, as empresas tiveram que correr para justamente criar essa infraestrutura. As pessoas tiveram que correr para aprender a trabalhar remotamente. Tanto é que hoje, quase, eu não vou dizer que todas, isso depende muito. Sim, eu não quero deixar de fazer um pequeno parênteses daqui a pouco, né? Ainda hoje você vê nas empresas, um dia na semana o cara fica remoto. Imagine isso, impensável no passado. Sim. Tem algumas empresas que estão querendo retornar 100% presencial, né? Mas o ter que ficar em casa, o remoto, acessar, foi uma quebra de paradigma forçado, né? Uma quebra forçada de paradigma, né? Mas o que eu queria abrir o parêntese, né, aqui rápido, e quando nós falamos tudo isso que nós estamos falando, quando você me perguntou o que precisa ser feito, treinamento e tal, tudo isso só vai acontecer e só acontece se a liderança carregar a bandeira. Se a liderança não carregar a bandeira, meu amigo, não acontece nada. Entendeu? Nada? É nada. Sim, mesmo. Não vai. Não tem vai. que ser de cima para baixo. Tem que ser de cima para baixo. Sempre. Não tem para onde correr. Isso vale sempre. Entendeu? E não só para essa área, é geral. Essa questão ela é válida, como eu comentei, para as organizações que tiveram que correr para criar essa infraestrutura, né? E para as pessoas se adaptarem nesse processo. Em todas as áreas. Até para dar aula foi problema. Né? Sim. Né? Eu fiquei uns meses separado sem dar aula até começar as aulas remotas. Exatamente. Então não é algo... Tem situações que não são simples de você resolver num estalar de dedos. Né? Isso aí é grave. Né? E com certeza cibersegurança, ela nas organizações, ela teve um ganho nesse período muito grande, porque foi forçada a pensar nisso. Não teve jeito. Algumas porque aconteceram, né, os problemas, outras porque viram que podia acontecer. É mais ou menos assim. Ai, pelo horário ali. Que eu tô olhando aqui, a gente ficava aqui acho que várias horas aqui, hein? O que tem de tema pra gente falar, pra gente abordar. É bom demais, mas Manu, o que você acha, o que você deixa de consideração pro pessoal aí que está nas empresas e está assistindo a gente aqui pensando assim, poxa, eu não tenho Manu aqui, o que fazer? Bom, eu acho que a primeira etapa é um assessment, entender o que é que sua empresa tem. O que é um assessment? Justamente, entender o que é que sua empresa tem, quais são os controles de segurança que ele tem. Uhum. Tem um AD que gestiona ali a questão dos acessos lógicos, ou isso é mais feito de forma local nos sistemas. Então, tudo isso aí tem que ser avaliado, questões de segmentação de redes, tem firewall separando as camadas, quem faz esse gerenciamento de patches, né? Apesar que a gente falou aqui que não dá para fazer, mas a gente precisa ter esse gerenciamento, tem que ter esse mapeamento do que precisa ser feito. Né? Tem um SOC monitorando, tem os processos, né, desenhados, porque muitas vezes a gente tem um processo, mas está na cabeça do engenheiro X, né? E a gente precisa disso documentado para que seja amplamente divulgado para todos os integrantes. Né? Então, passando aí por essas etapas de treinamento, que é a parte de pessoas, processos e a tecnologia, né? Criando ali esses controles de USB, o próprio AD, né? Criando ali essa facilidade na exclusão e remoção e inclusão de novos usuários, né? De forma mais rápida. E é mais ou menos por esse caminho, né? O quão importante é essa segmentação de rede, assim, da rede OT, rede IT? Super importante. Segmentar fisicamente ou segmentar por VLAN? Por que é importante? Por exemplo, esse caso que o Rui trouxe aqui do acidente da Braskem, né? O ataque veio pela TI. Se a gente não tivesse uma rede segregada entre TI e TO, a gente teria sido atacado também. Esse ataque seria propagado até a rede
de operação, né? Que não foi, porque Poderia nossa parar a rede planta e a poderia planta não parar. parou. A planta não Podia ter parou. um acidente. Né? Então foi algo que a gente conseguiu ali segmentar em uma parte da Conter, rede. né, Isso. Problema por a rede estar segmentada. Né? Exato. Então isso é muito importante, a segmentação entre as redes. E dentro da própria OT, separar também, né, nas camadas. Então tem a camada MES, tem a camada de controle, onde fica ali os PLCs, tem a camada DMZ, que é justamente a divisão entre a TI e a TO. Perfeito. Então todas as camadas precisam existir e estar bem configuradas, porque se você tem um ataque que você identifica ali em uma dessas redes, você consegue mitigar apenas naquela rede, né? Mas tem gente que diz que a camada média está sumindo, né? Porque que o IoT tá levando de baixo para cima direto e algumas camadas estão sendo... A evolução elas vão acabando, mas ainda existe, né? Elas estão ainda... Sim, joia. E aí, Iodi, o que você deixa de sugestão para a turma aí que tá precisando cuidar da segurança nas suas empresas? É quase que, não vamos dizer uma receita de bolo, mas é algo que, se você ter esse tipo de abordagem, praticamente é tudo que a gente já falou aqui, é um resumo de tudo que a gente já falou aqui, que são os famosos 5 controles da SANS, né, voltados para o ambiente industrial. Que aí a gente aborda a questão do acesso remoto seguro, a gente falou muito de acesso remoto, a gente abordou também a questão da gestão de vulnerabilidade baseada em risco. Eu acho que isso aí é um ponto importante também. Um ponto importante é ter o inventário, né, documentação e tal, acho que tudo muito bem organizado faz com que você tenha controle aí na sua indústria, no ponto de vista aí de cibersegurança para OT. Um plano de respostas a incidentes muito bem desenhado, a gente falou disso também. Agora só falta um último ponto, eu acho que esse ponto é com relação à defesa em profundidade, né? E a gente falou de segmentação, foi o que a gente falou. Isso. É de cima para baixo. Segmenta e faz isso muito bem configurado. Se você seguir esses 5 pontos, pode ter certeza que você vai ser bem sucedido. Show. Rui, contigo. O que você deixa de recado para a turma aí? Vou tentar resumir em uma única frase. Empresários, não arrisquem. Se não sabem o que é o cyber risco, procurem entender o que ele pode causar. Então, tem que investir em cibersegurança, porque se você arriscar e não investir, o custo vai ser muito maior. Que nem é na segurança de processo, da mesma forma. Da mesma forma. Então, identifique os seus riscos, verifique quais são as medidas que são hackeáveis, né? Identifique quais são as causas hackeáveis e, em cima disso, trabalhe, né? Crie as suas infraestruturas, né? Programe adequadamente os seus dispositivos que precisam ser programados na segmentação das suas redes, né? E aí você vai reduzir o seu risco, mas você não vai deixar de ter. Eliminar não tem como. Eliminar não tem não como. existe. A gente tem que sempre lembrar disso. A gente não elimina, a gente reduz, né? E é esse o recado que, ao meu ver, é o mais importante. Show! Vamos manter a tradição do canal aqui. A gente assina as rolhas, pode escolher a cor aqui. Como a gente tem 2 rolhas hoje, a gente coloca o nome. A data pode ser uma pessoa só, colocar a data. E aí, Rui, vou começar aqui por você. Se eu quiser entrar em contato contigo, como é que eu faço? Opa! Enquanto a turma está assinando ali. Enquanto está assinando, né? Eu tenho o meu e-mail particular, né? Que é rui.y.barros1963@gmail.com, né? Então esse não mudou, né? Então eu acho que a forma mais objetiva, né, de conversar comigo, né? Se eu botar meu telefone, vai ser uma enxurrada de telefone. Assinaram os 2? Já. Um do outro aí. Assina aqui também, né? Outra. Legal. Boa. E
Manu, como é que eu sei se eu precisar entrar em contato contigo, como é que eu faço? LinkedIn. LinkedIn. É, sim. Manuela Paranhos Lima. Manuela tá lá? É Manuela. Ah, lá tá em Manuela mesmo. É. Certo. É Manuela Paranhos Lima. É, Aí te encontra lá. me encontra. Joia. Pode conectar que eu Uhum. aceito. Show. Aqui tá faltando só Rui, né? É. É. E hoje, se eu quiser entrar em contato contigo, como é que eu faço? Pode entrar pelo LinkedIn também. LinkedIn. Meu nome é único, então pode digitar o meu Como é que nome escreve hoje? IODE. Reis. Se você digitar exatamente, só meu primeiro nome, acho que já é o suficiente. Se você digitar o meu nome, meu primeiro sobrenome, você vai me achar lá. Não vai ter outro lá. Não vai ter outro. Pode me procurar Se lá. tiver a gente- cópia, né? Pode me procurar lá. A gente bate um papo, eu aceito a conexão que vocês fizerem. Show de bola. Bom, obrigado a vocês aqui pelo podcast. Eu acho que foi bastante enriquecedor aqui. O bate-papo foi... Às vezes a gente aprofundou um pouquinho demais, às vezes a gente falou num vocabulário um pouco mais simples, mas eu acho que a turma de casa deve ter gostado bastante. E essa experiência que vocês compartilharam conosco aqui foi muito bom. Já deixo o meu agradecimento aqui. Obrigado pelo convite. Sim. Obrigado, eu que agradeço a vocês. Pessoal, você que ficou até aqui, muito obrigado. Se quiser entrar em contato com a gente ou quiser apresentar, tem uma solução que você queira apresentar aqui pra gente no podcast, entre em contato automaçãoconvinho@gmail, ou então no Instagram, ou então no LinkedIn. No LinkedIn vai ser César Feijó. E segue a gente lá no Instagram também pra gente crescer um pouquinho mais por lá, que é bem pequenininho no Instagram. No YouTube tá indo bem, a gente tá crescendo bem. Joia? Bom, é o quê? Eu esqueci o quê hoje? Os vinhos. Ah, o vinho, não mostrei o vinho, é verdade, ó, esqueci de mostrar o É vinho, mesmo. gente. Obrigado. Bom, aqui nós tivemos 2 garrafas de vinho hoje, né? Aqui primeiro esse vinho francês, Solis Terra, de 2019. E aí, Rui, e aí, Yodi? Vocês que Excelente. foram Show pra de esse daqui. bola. Show de bola. Show de bola. Muito bom esse vinho, poxa. Muito bom. Muito bom, excelente. Eu tomei com o Manu esse outro aqui, eu vou Um mostrar café agora. com leite, né? Vou mostrar agora esse outro aqui que a gente consumiu. Foi um Vinô, um Cabernet bom, um Cabernet sem álcool. Depois vocês podem experimentar, se vocês quiserem. Da Vinícola Vinô. Vou deixar a dica aqui, Família Frantz. Acessa lá no Instagram, que eles comercializam onde eu compro aqui esse vinho em Salvador. E é bem legal. Eu gostei dos vinhos. Boa solução. Joia? Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.